Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo à segunda parte do vídeo de como fazer uma calculadora de MC com Angular. E agora a gente vai estar implementando a calculadora em si. Então, como a gente vai fazer isso? Bem, primeiro, vamos criar aqui uma pastinha, né? Deixa eu ver aqui, dentro de app mesmo, vamos organizar. Vamos criar uma nova pasta. Essa pasta eu vou chamar de calculadora IMC, certo? E eu vou colocar também uma tabela. Vamos dizer que uma coisa interessante no Angular é que vocês podem separar vários conteúdos em várias partes diferentes. Vocês podem dedicar funcionalidades diferentes a cada página, sabe? E aí exibir tudo isso numa página principal, que é o que eu vou mostrar. Mais à frente, quando eu estiver fazendo, vocês vão entender. Então, eu fiz uma calculadora IMC ali, né? Onde vai ser a calculadora. E eu vou criar uma pasta também, chamada, deixa eu ver, dados tabela. Por exemplo, precisa de uma tabela também de MC, né? Pra gente identificar dependendo do valor que der no cálculo, você é classificado por algum tipo de obesidade, ou você é muito magro, enfim. Então, criar essas duas pastas, primeiro vamos, por exemplo, implementar a tabela, que é mais simples, né? Bem, eu vou pegar uma tabela de IMC aleatória na internet, só para colocar lá. Tabela IMC. Bem, então aqui temos as imagens, né? Vou pegar essa daqui, por exemplo. Vou dar um copiar imagem, enfim. Aí eu vou adicionar, bem, a gente pode, por exemplo, adicionar a imagem na index não, desculpa, essa index a gente vai mexer. Poderia, por exemplo, adicionar aqui nesse app component.html, por exemplo. Então, se a gente colocar um img, por exemplo, src ali que a gente coloca o endereço da nossa imagem, acho que pelo visto não copiei. Copiar endereço da imagem, nem vou baixar, vou colocar aqui direto. Aí eu vou colocar uma div aqui também. Vou colocar aqui. Só para fazer um teste mesmo. Class. Vamos colocar container, certo? Ficar já alinhado certinho. E a align. Vou colocar no centro. Para alinhar no centro a imagem. Então se a gente for naquela parte principal do projeto, a gente já vai ter a nossa imagem, só pelo visto parece que ele não alinhou no centro. Mas isso eu posso resolver mais à frente. Ah, já alinhou, pelo visto. A página principal a gente pode colocar aqui o texto, então. Colocar por aqui dentro, aí já vai ficar tudo no centro certinho. Olha lá, aí já está alinhado no centro. Mas isso daqui eu vou colocar em outra página para ficar mais bonitinho. Então, por enquanto vai ficar aqui, mas depois eu tiro, certo? Então vamos voltar lá, dados tabela. Nessa pasta dados tabela é onde eu vou colocar essa tabela de IMC, né? Então vamos criar espera um pouquinho. Vamos criar agora um submódulo. Então aqui a gente tem um módulo que é basicamente esse app módulo, né? Só que a gente pode criar um submódulo. Então esse aqui é o módulo pai e agora a gente vai criar um módulo filho para ficar mais organizadinho, mais bonitinho, né? Mais fácil de ser encontrado. Então, aqui dentro de dados tabela a gente vai criar um novo arquivo. E bem, deixa eu ver, ele vai se chamar tabela imc.modeling.ts, por exemplo. Esse TS quer dizer que é um arquivo TypeScript, certo? Então, a gente dá uma criar. E dentro de dados tabela, vamos criar alguma outra pasta ainda. Deixa eu pensar. Eu vou renomear de novo. Vamos deixar esse aqui mais intuitivo. Dá um Ctrl F2, vamos colocar com Ctrl F2 a gente consegue renomear, certo? Vou colocar, por exemplo, tabela IMC. Certo? E aqui dentro de tabela IMC, a gente cria uma nova pasta, dados tabela.
certo? Dentro de dados tabela, vamos criar 3 arquivos. Um arquivo CSS, um HTML e um TypeScript. Bem, então vamos criar aqui, novo arquivo, rapidão. Isso aqui pode ser criado automático, mas eu vou ensinar no meio manual mesmo, para ficar mais didático. Tabela.componente.css é o nosso arquivo CSS, que eu acredito que a gente nem vai mexer. O outro arquivo vai ser tabela.componente.html. Então esse é o nosso arquivo HTML. E vamos criar também um outro arquivo chamado tabela.component.ts, que é o nosso arquivo TypeScript. Então basicamente está criado. Aqui nesse arquivo HTML é onde a gente vai jogar aqueles dados, por exemplo. Espera aí, deixa eu só pegar lá, eu tinha jogado lá, aqui no app component, né? Então esse daqui eu vou deixar por aqui, e vou colocar separadamente aqui, tabela IMC, certo? Opa, desculpa, estou colocando o arquivo TypeScript, é no HTML. Então é aqui, ó. Vamos dedicar essa página aqui só para colocar a tabela, e depois a gente faz aparecer na principal. Ok, então agora a gente vai configurar o nosso módulo.typescript, nosso submódulo, né, módulo filho. Então, como que a gente faz isso? Ok, então vou fechar todas essas coisas aqui para ficar mais organizado. Tá. Dentro de dados tabela, vamos primeiro mexer, né, no nosso component.ts, nosso arquivo TypeScript, certo? Então vamos mexer no nosso componente. Então vamos dar um import. Vamos colocar aqui o component. Opa! Import. Vamos importar o component. Isso aqui ele faz automático, mas eu vou fazer manual. Component from @angular core, certo? Então a gente vai estar importando da biblioteca do Angular. Vamos agora criar o nosso @component. Esse @component é o nosso decorator. O decorator consiste na informação de metadados. Por exemplo, o decorator ele contém os metadados. Esses metadados são dados de outros dados. Por exemplo, você vai ter lá declarações, informações, enfim, as especificações em si do projeto, né? Então, esse @component a gente vai estar adicionando aqui. A gente tem que adicionar entre parênteses e entre chaves. Certo? Não, eu já ia colocar ponto e vírgula. Meu Deus, tô pensando que isso aqui é Java. Aí a gente coloca o nosso selector. Certo? Deixa eu ver uma coisa rapidão. Esse selector é o seguinte: quando a gente chamar na página principal ou em qualquer outra página, a gente vai chamar por esse nome, certo? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. A gente vai chamar por esse nome, que vai estar aqui. Então no selector, por exemplo, eu posso colocar um nome aqui. Vai ser o nome que a gente vai chamar. No caso vai ser, eu vou colocar aqui tabela IMC, certo? Vou dar uma vírgula. E agora a gente vai colocar o nosso template URL, certo? Template URL. Aqui a gente vai ter que adicionar o endereço do nosso arquivo HTML, certo? Que está dentro dessa pasta aí de tabela dados tabela, desculpa. Então como que a gente faz? Dá um ponto barra sempre. E a gente dá um tabela.component.html, que é o nome do arquivo que a gente fez. Dá uma vírgula, vamos pro próximo. E aí a gente adiciona agora o nosso arquivo CSS. A gente não vai estar usando, mas vai servir. Entre colchetes, certo? Em tipo de vetor, ponto barra, e a gente coloca tabela.component.css. Bem, então as importações estão feitas. Agora, uma coisa muito importante, a gente vai ter que criar a nossa classe. Como a gente faz isso? A gente dá um export, é o que a gente vai estar exportando, né? É como se fosse um modificador de acesso, mas isso não é. Então, basicamente a nossa classe, é tudo isso que você precisa saber. Export class, tabela component. O nome do nosso componente, né? Vai ser tabela component. Entre chaves, certo?
Está faltando alguma coisinha aqui, desculpa, deixa eu ver. Agora que eu vi, tinha esquecido dos 2 pontos aqui. Enfim, o nosso componente está pronto. Vamos partir para a próxima parte, que é o nosso submódulo, o módulo filho aqui, que vai ser tabela imc.módulo. Como a gente vai proceder aqui? Certo, vamos começar aqui nosso módulo.typescript. Então a gente coloca @ng_module. Essa aqui é uma anotação do Angular, né? No caso é um decorator, que é aquilo que eu falei. Ele contém os metadados, que são dados sobre outros dados. Então esse cara aqui, ele vai pegar, comunicar lá com aquele arquivo TypeScript, certo? Que a gente criou, que é o tabela component, nosso componente. E aí ele vai comunicar com o módulo pai, que eu vou mostrar mais à frente para vocês. Porque esse tabela IMC módulo é um módulo filho. A gente está separando o módulo, entendeu? Para ficar mais organizado, mais bonitinho. Então a gente coloca aqui entre parênteses, entre chaves, certo? A nossa anotação. Aí a gente coloca um declarations. Espera aí. Declarations. Lembrando, a gente tem que adicionar essas chaves aqui, pois é um vetor. A gente pode colocar várias coisas aqui. No caso, nosso é calcular. Espera um pouquinho. Eu vou adicionar aqui. Então, o declarations porque pode ser mais de uma, né? Vai ser a declaração. Então, a gente vai vincular lá esse tabela component, certo? Então, tabela component, né? Então, vamos colocar aqui, tabela component. Aqui, ele já adicionou automático, mas é a mesma coisa que eu fiz lá no outro projeto aqui, que é a importação, né? A gente tem que fazer a importação desse tabela component aqui, ó. Esse carinha aqui, a gente tem que importar nesse daqui, entendeu? Então, a gente tem aqui nossa tabela component e nosso módulo que a gente está mexendo. Então, ponto barra, que a gente sempre adiciona, dados tabela, que é essa pasta aqui, ó, dados tabela. Dentro de tabela IMC tem esse dados tabela, né? Então, a gente vai estar entrando nela. E o tabela component, tabela.component, que é esse cara aqui, ó, tabela component, certo? Então tá certinho a importação. A gente vai adicionar outro vetor, que é o exports, que são exportações, né? Lembrando que é um vetor, então a gente tem que colocar chaves. Tabela component. Já aparece aqui, então tá ok. E imports. Aqui é se você quer adicionar alguma importação no projeto. No meu caso, não sei, alguma coisa que você quer adicionar mais no projeto. Eu não vou colocar nada por enquanto, que vai ser só aquela imagem mesmo, né? Aí agora, mesma coisa, a gente vai criar uma classe, export class. Deixa eu ver, o nome para o nosso módulo, tabela imc module, que é o nosso módulo, né? E a gente criou, certo? Tem alguma coisa errada aqui, deixa eu ver, fiz alguma coisa errada. Faltou uma importação. Importação lá do Angular Core, então é esse aqui, ó. Provavelmente ele não está identificando a anotação aqui. Então a gente pode adicionar aqui, vamos adicionar aqui também. Desculpa, a gente tem que adicionar o ng_module. Eu só vou mudar aqui para ng_module, que é o nosso ng_module, a gente tem que importar, senão não vai funcionar, né? Então, beleza. Agora, a gente tem que ligar esse módulo filho lá com o módulo pai, que é esse daqui, ó. Tem um app module.ts, certo? Então, a outra parte a gente vai estar ligando aqui. Ok? Certo. Então, como... Caramba, esse negócio tá errado. Como eu estava mostrando para vocês, esse daqui é o nosso módulo, deixa eu ver, nosso módulo principal, nosso módulo pai. Esse aqui é o módulo filho. Então, aqui a gente tem o módulo filho e o módulo pai. Então, o que a gente tem que fazer no módulo pai? Agora a gente tem que fazer os dois se comunicarem, certo? Tanto o módulo pai quanto o módulo filho. Então, a gente faz o seguinte, a gente vai ter que adicionar aqui nas importações do módulo pai, aquele módulo filho. No caso, o nome que eu tinha dado para ele era, deixa eu ver,
tabela imc.module, né? Então vai ser esse carinha aí mesmo, tabela imc.module. Só que antes, lembrando que tem que ter importação. Aqui já está sendo automático, mas para quem quiser fazer manual, você vai dar um import, tabela imc.module, que é o nome lá, né? Da onde? From, ponto barra, tabela imc, certo? Então, da tabela imc aqui, ó, essa tabela imc. E qual que é o nome do arquivo? Tabela imc.module, que é esse carinha aqui, ó, com esse nome, tabela imc.module. Opa! Tabela imc.module, certo? Que é esse cara aqui, enfim. Ok, aparentemente está tudo certo, se eu não esqueci nada, né? Então, se a gente voltar lá, dá um F5, não vai exibir. É porque também eu tenho que vincular no HTML, senão não vai. Então, vocês lembram que tem esse cara aqui, selector, lá no tela tabela component.ts, a gente adicionou esse nome aqui, né? Ó. É por esse cara aqui que a gente vai chamar lá na nossa página principal, certo? Então, olha só que bacana. A gente entrando no app.component.html, a gente pode adicionar esse nome aqui, né? É uma tag agora. A gente pode adicionar aqui. E, beleza, aquele conteúdo vai ser exibido na principal. Então, a gente tem a imagem, né? Se a gente dá um F5, taran, a gente vai ter a imagem. Então, por essa videoaula, a primeira parte está ok. Eu só queria exibir uma imagem mesmo, que é mais simples. E agora a gente vai para a parte um pouquinho mais difícil, que é a calculadora, né? Uma parte, então, do projeto da calculadora MC já está pronta, que é as nossas classificações aqui de MC, né? Dependendo do resultado, a gente cai em alguma classificação aqui. O vídeo por hoje é esse e até mais!